Olá, é uma grande satisfação estar aqui ao seu lado mais uma vez. Vamos aqui para mais um podcast do Deu Liga e meu nome é Marcos Sattler. Vamos falar hoje sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. E hoje eu não estou aqui sozinho, ao meu lado, Pedro Paulo, que é um especialista também em termos de assunto também de segunda divisão. Ele que é dono do perfil Futebol Maranhão, @fut Maranhão no Twitter, faz um excelente trabalho cobrindo as equipes de futebol do estado dele, o Maranhão, cobrindo Sampaio Correia, o Imperatriz, o Motoclube, o Juventude, entre outros, e também faz um ótimo trabalho também de atualização do ranking da CBF, o ranking da CBF que é extremamente importante para vagas na Copa do Brasil, também em campeonatos regionais. Então, a gente está gravando hoje aqui no dia 7 de outubro, na quarta-feira, são agora exatamente 8h15 da noite, então boa noite, Pedro. É uma grande satisfação aqui receber você no Deu Liga. Boa noite, Marcos. Boa noite aí a todos do Deu Liga. Vamos falar aqui uma porra de coisa aí. Jogos da rodada, meio, mais. Bora ver o que vai dar essa conversa aí. E falando hoje, teve invasão no centro de treinamento do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai enfrentar o Sampaio Correia amanhã, na quinta-feira, às 6, 6h30, 18h30. E o Cruzeiro teve o centro de treinamento invadido hoje por torcedores na parte da manhã. Cerca de 50 torcedores invadiram, com forma de protesto devido à campanha ruim, ao todo, não só devido à última derrota, mas em um contexto geral. Nossa primeira temática aqui será justamente esse duelo que vai acontecer amanhã entre Cruzeiro e Sampaio Correia, um duelo dessa rodada, que é a 14ª rodada. Bom, no início da Série B, se você fosse ver, analisando esse duelo, o que se esperaria de uma 14ª rodada era o Cruzeiro já recuperado, dependendo, até brigando já pelo acesso, já consolidado no G4, contra o Sampaio Correia, que realmente entrou para esse campeonato para tentar se manter vivo na Série B. Mas a gente vai ter no duelo de amanhã duas equipes iguais à pontuação, as duas equipes tem 11 pontos somados, e o aproveitamento, em termos de aproveitamento, o Cruzeiro tem um aproveitamento melhor porque perdeu 6 pontos. O Cruzeiro em campo conquistou 17, mas devido à punição estabelecida pela FIFA, ele perdeu 6 pontos e caiu para 11, mas o Sampaio também tem 11 pontos, mas com 3 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Então o Sampaio tem a mesma pontuação, e se vencer esses jogos a menos, ele sai da zona e briga por G4, Claro que tem que vencer, que é bem difícil também, mas se vencer, ele assume ele dá um salto muito grande. Hoje ele tem 11, se ele vencer esses 3 jogos a menos, ele iria para 20 pontos, que é justamente a pontuação que hoje o oitavo colocado do CRB ocupa, e ainda teria o jogo amanhã, contra o Cruzeiro no Mineirão. E desse duelo entre Cruzeiro e Sampaio Correia, o Cruzeiro vencer ou vencer, joga em casa contra o Sampaio Correia, que hoje ocupa a 18ª colocação. O Cruzeiro está só uma posição acima, é o 17º, então o Cruzeiro precisa vencer também por jogar em casa e também para afastar essa crise terrível que assombra o clube. E hoje, em mais de um terço já se passaram do campeonato, e o Cruzeiro está na zona do rebaixamento, brigando para não poder cair para a Série C. E enfrentando o Sampaio Correia, que, se a gente for olhar o momento, o Sampaio, o Pedro tá mais por dentro do cotidiano do Sampaio. O Sampaio tá com um momento melhor do que o do Cruzeiro. O Sampaio já são 5 jogos sem derrota. São 5 jogos, com 6 jogos sem derrota, Teve mais um jogo ainda pelo Maranhense, são 3 jogos pelo Campeonato Maranhense, 3 jogos pela Série B. Nesses 3 da Série B ele venceu 2, empatou 1. E nesse meio tempo também, nesses 3 jogos do Maranhense, ele se sagrou campeão, contra o seu rival, Motoclube, na final. Então, Pedro, o que a gente pode esperar desse Sampaio Correia amanhã, que vai tentar, pelo menos, arrancar um empate no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro, que, devido também ao tanto de jogo que já tem a menos, seria um resultado ruim, Pedro? O momento do Sampaio é excelente. O time do Sampaio, desde o começo da Série B, joga bem. O time bem armado. O Sampaio não joga mal. O Sampaio está na 18ª colocação, muito mais por questões individuais, que fizeram muita diferença nas 3 primeiras rodadas. O Sampaio perdeu uma partida contra o Vitória por causa de um lance de pênalti. O Sampaio perdeu a partida contra o Juventude por causa de um lance de pênalti. Perdeu a partida contra o Chapecoense porque o cara resolveu entregar a bola diretamente para o jogador na beirinha do gol. Então, foram os capitais individuais que geraram essas derrotas. Mas o Sampaio está sempre se mostrando, em praticamente todas as partidas,
superior ao seu adversário. Quase sempre o Sampaio joga melhor que o seu adversário. Aí, na quarta rodada, teve falta típica, com a questão da arbitragem, o Sampaio Ponte Preta. E de lá pra cá, da quinta rodada pra frente, o Sampaio só perdeu uma partida. E foi contra o time do Operário, que foi uma partida horrorosa, no final. Mas, de fato, o Sampaio mereceu perder. Mas nos outros jogos, o Sampaio conseguiu equilibrar esse momento na Série B. E aí, dos 6 jogos que teve desde as 4 primeiras partidas, venceu 3, empatou 2 e perdeu só uma. Então, faz um momento muito bom. O time conseguiu encaixar melhor, outros reforços. O João Enzo chegou, faz muita diferença no time. O zagueiro que entrou no lugar do Paulo Sérgio foi determinante nessas derrotas aí do clube. Então, o Sampaio vem bem, joga bem. Não é a 10ª colocação, não reflete o futebol do time. Aí empatou com o Guarani, beleza, nessa última rodada, e agora chegou e venceu o CSA que inclusive estava numa sequência excelente de vitória. O Sampaio foi no Castelão. Que venceu o Cruzeiro, né, o CSA. O CSA que venceu o próprio Cruzeiro, né, que vai ser o adversário do Sampaio amanhã. O CSA vem numa levada muito boa. Ontem mesmo o time venceu o Figueirense 3-0. E o Sampaio foi o time que conseguiu parar essa sequência muito boa lá do Bollard, né, o técnico interino, que está fazendo uma campanha muito boa pela equipe do CSA. Então, na verdade, não estranhe se o Sampaio conseguir uma vitória no Mineirão. Tá? Não é um resultado atípico. Até pelo próprio nível de futebol que o Sampaio vem apresentando. É um time que sabe como atacar, sabe como jogar. Um time que finaliza muito durante os partidos. Então, e está com uma defesa bem mais consistente do que a defesa que estava no começo do campeonato. Então, o Sampaio sabe jogar bola. Não vai para jogar recuado, não. O Sampaio não joga recuado nessa série. O Sampaio, em nenhum dos jogos que veio até agora, se apresentou para jogar recuado. O Sampaio joga para frente. E joga mesmo para tentar buscar o resultado. O que, dependendo, o Cruzeiro, ele sofre muito contra equipes com defesas consistentes, né? O Cruzeiro, nessa Série B, esbarra muito, não consegue. É uma equipe que finaliza mal. Com o Ney Franco até melhorou um pouco em relação ao Anderson Moreira, mas ainda é uma equipe que esbarra em marcações fortes, como foi a do Cuiabá, também a do Avaí, que o Avaí que bateu o Cruzeiro dentro do Mineirão por 1-0. E o Cruzeiro enfrentou uma equipe que foi um pouco mais ofensiva, foi a Ponte Preta, que conseguiu vencer por 3-0, que foi desses 13 jogos, né, que o Cruzeiro fez no campeonato, podemos dizer que foi um ponto fora da curva. Foi a única partida que a equipe jogou bem, venceu e convenceu na competição. Teve mais 4 vitórias também na competição, né? Além dessa contra a Ponte Preta. O clube venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, também a equipe do Guarani, o Figueirense e o Vitória da Bahia. Mas foram todas vitórias por apenas um gol de diferença. 3 vitórias por 1-0 e uma vitória por 3-2. Foram partidas em que o clube conseguiu buscar vitórias, mas não convenceu em nenhuma delas também. Só jogou bem contra a equipe da Ponte Preta, o que talvez motivou, né, a própria torcida, mas já voltou à realidade. Contra o Cuiabá, uma partida ruim de ambos os lados. O Cuiabá também teve até a posse de bola foi equilibrada, 53 para o Cruzeiro a 47 para o Cuiabá. O Cuiabá deu 5 chutes ao gol contra 2 do Cruzeiro, mas desses 5 chutes ao gol, 3 do Cuiabá foram num lance só. Então, foram basicamente 3 chegadas do Cuiabá e 2 do Cruzeiro. O Cuiabá foi cirúrgico, também contou com sorte. No último lance, o gol aos 49 minutos e 30 segundos de jogo, o jogo é até 50. O Cruzeiro, né, foi castigado por, mais uma vez, justamente por esse futebol bem ruim apresentado, né, diante da equipe do Cuiabá e também resultados de antes. E esse gol aí do Cuiabá é de jogador que era do Sampaio, Felipe Marques, teve no Sampaio da Série C em 2017, teve na campanha do acesso à Série B, aí rodou pelo Remo, do Remo, salvo engano, já foi direto pro Cuiabá. Isso. O Pedro, o Léo Condé, ele começou, o Sampaio começou a Série B com o Léo Condé ou o Condé veio com a Série B já em andamento? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Sampaio, no começo do ano, estava com o João Brigatti, o técnico que até pouco tempo estava na Ponte Preta, foi demitido recentemente, confusões internas aí, por causa de elenco, né, que provocaram a demissão. E aí, com a saída do João Brigatti, ainda pré-paralisação do futebol, chegou na Boné. Só que teve a parada, e aí não treinou o time de uma partida. Então, basicamente, o Condé começou a treinar o Sampaio só depois da volta do futebol. E aí estava desde março parado, sem nada. Aí chegou, né, no Campeonato Maranhense
né? Empatou. Não, venceu lá em Imperatriz, uma coisa que o Sampaio não conseguia fazer. Aí pegou o Juventude e goleou 5-1. E na Série B, estavam ótimas expectativas sobre esse time, porque o Sampaio estava mostrando um futebol muito bacana nessas primeiras partidas. Aí fez um primeiro tempo horroroso contra a Vitória, mas depois o time mostrou que veio e foi mais organizado. Então, o Condé, que inclusive começou a se destacar no futebol aí, no futebol mineiro da Caldense, naquele campeonato mineiro de 2015, onde a Caldense, inclusive, dá para ser campeã invicta, teve uma arbitragem a favor do Atlético, enfim. Então, segunda passagem do cara por aqui, né, apesar de estar alguns meses, só começou a atuar mesmo em jogos com a volta do futebol já em agosto. E ele chegou a ser ameaçado, hein, Pedro, que nas primeiras partidas da Série B, que eu conferi que ele ficou os 5 primeiros duelos sem chegar a vencer, né? Então, ele chegou, assim, ser ameaçado de demissão nesse período ou a diretoria bancou o trabalho? Não, na verdade, porque a gente percebia que o resultado não refletia o jogo. Nas reações, a gente, como torcedor, a gente que também gosta de acompanhar futebol, percebia que o Sampaio estava jogando bem, o Sampaio estava fazendo a sua parte, mas estava perdendo por lances capitais. Como eu disse, nas 3 primeiras partidas, os erros que levaram o Sampaio a perder foram meramente individuais. Não foi erro coletivo, porque os 2 primeiros jogos foram pênalti e o terceiro jogo foi mais do zagueiro. Né? Então, não foi questão de técnico aí. E quando vieram os outros jogos, né, o jogo da Ponte Preta, a arbitragem, e aí veio a partida, o quinto jogo da Série B, que agora eu não estou lembrando qual é, que foi um empate. Contra o CRB, né? E o Sampaio estava com muitos problemas para fazer gol e tal, então o pessoal estava até questionando um pouco o poder. Mas chegou gente para reforçar o time, o Vinicius chegou o Joenson, chegou até que Pimentinha deu uma melhora, porque o Rony não estava correspondendo na Série B. E aí o time conseguiu engrenar, o Léo Condé conseguiu ajeitar o time, ficou bem legal. E, então, continuando aqui, a gente pede mais uma vez para vocês seguirem, né, o perfil do Pedro no Twitter, @futmaranhão, Maranhão sem acento e com o primeiro M em maiúsculo, F também em maiúsculo, o T minúsculo e Maranhão normal, começando com M maiúsculo. Então, Futebol Maranhão, o perfil do Pedro no Twitter, aproveitem e sigam lá. O Pedro faz, né, a gente já destaca com um ótimo trabalho nesse perfil, cobrindo as equipes maranhenses também, e também atualizando, né, o ranking da CBF, que está cada vez mais sendo importante também em termos de sorteio de Copa do Brasil, vagas em regionais e etc. Para encerrar o debate desse jogo, em Pedro de Cruzeiro e Sampaio, vamos deixar os palpites então, já que você é o convidado, eu convido já você para deixar primeiramente já o seu palpite para esse duelo que acontece na quinta-feira, dia 8/10, no Mineirão, Cruzeiro e Sampaio Correia. Pelo momento dos dois times, pelo futebol apresentado, tanto pelo Cruzeiro como pelo Sampaio, eu acho que 1-1 tá de bom tamanho. Eu vou o empate também. Eu acho que pela posição, as duas equipes também na tabela é o mais provável, mas pelo desespero também eu vou de Cruzeiro 2-1, jogo bem apertado, mas eu vou optar a favor do Cruzeiro. Vamos então passar para os outros duelos dessa rodada da Série B e também analisar a situação de cada time na tabela, começando com o duelo de segunda-feira, a rodada se estendendo essa semana, começando na segunda e terminando na quinta. Na segunda a gente teve em São Paulo o Oeste sendo derrotado pelo Operário de Ponta Grossa por 1-0, o Operário ao sétimo colocado com 21 pontos, e já o Oeste, em Pedro, 6 pontos, 14 jogos disputados, não teve nem jogo adiado para poder falar que ainda tem jogos a menos, com a possibilidade ainda de subir na classificação, tem 6 pontos em 14 jogos. O Oeste, pelo visto, vai ser difícil recuperar, né, Pedro? O Oeste resolveu usar, né? Depois de tantas temporadas sendo conhecido no futebol brasileiro por seu recorde de empates, né? O seu time que fazia mais empates por temporada, agora o Oeste parece que ele bateu o recorde de derrota. Né? São 10 aí, 14 jogos, talvez ser um. Então, no próprio Paulistão, o Oeste já foi abaixado. Teve a questão familiar também, né? O filho do presidente, se não me engano, estava com o técnico e aí foi até demitido recentemente, né, justamente porque não estava dando certo. Então, acaba que esse Oeste aí, do jeito que está, vai cair. Mas, né, esse time é um time nojento, né, não à toa vem sempre escapando aí nas últimas, desde 2013, né, quando ele chegou na Série B, foi 8º ano seguido, só ficando ali na beirinha. Só teve um ano que eu acho que se
distanciou da zona de rebaixamento. Vamos ver como esse time vai sair aí até o final dessa Série B. Vai precisar de uma reviravolta bem grande. Normalmente são 45 pontos, né, Pedro, para escapar do rebaixamento, né? A equipe tem 6 em 14. Vai precisar de 39, né, se for seguir essa matemática. Vai ter que ser uma campanha de quase campeão, né, no segundo turno. Talvez não de campeão, mas vai ter que arranjar umas boas vitórias aí para pegar o desempenho perto de G4. Aí dá pra se virar. Ano passado, né, eu fiquei nesse com 41 pontos. Ficou a 2 pontos do time do Z4, né? Tinha escapado uma rodada antes, tinha só 40 pontos. E já tinha garantido a permanência. Então, vai acontecer uma dessas de novo. E do lado aqui paranaense, né, Pedro? O Operário tá no bolo ali, né? Na briga pelo G4, tem 21 pontos, apenas 2 abaixo do Juventude, que tem 23. Você vê essa equipe do Operário brigando até o final do campeonato, você acha que vai ter fôlego também para conseguir até a 38ª rodada brigando por uma vaga de acesso? Cara, eu acho meio difícil, pra falar a verdade. O Operário não vinha numa sequência tão bacana, né? Tava só empatando, perdendo, e aí chegou o Oeste, né? Que todo mundo tá ganhando, né? Com seus abaixo. Mas eu não vejo ainda esse Operário como um time para acesso. Mas se conseguir aí trazer alguns jogadores, né? Se conseguir melhorar um pouquinho, quem sabe. Mas desse Operário aí ainda não vejo um time para pegar G4, não. Vamos então falar agora dos jogos que aconteceram na terça, dia 6. Tivemos um duelo nordestino entre Confiança e CRB. O Confiança venceu por 1-0. Esse duelo, quando estava, a Confiança fez, né, o Pedro também pode falar um pouco, fez uma ótima campanha também na Copa do Nordeste. E está em 11º, né, conseguindo se afastar um pouco também dessa região da zona do rebaixamento, né, vencendo a equipe do CRB por 1-0. O CRB também sentindo, né, a saída do Léo Gamalho. E o CRB está em 8º lugar, né, com 20 pontos. Afastou também 3 pontos, né, do G4. E o Confiança tem 18 pontos, né, na 11ª colocação. Uma posição boa, né? A Confiança é uma equipe que já entrando para permanecer na Série B e vai, até o momento, conquistando bem, né, esse objetivo, né, Pedro? Sim, e isso passa muito também pelo Penha Paulista. O treinador Confiança, que subiu o time ano passado e depois da demissão do Matheus Costa, voltou para o time do Confiança, que está mais uma vez fazendo um ótimo trabalho à frente da equipe sergipana, um dos grandes responsáveis por esse renascimento do Confiança na Série B. O time que estava mais próximo da zona de rebaixamento, agora já está se distanciando, já está pegando meio de tabela, uma zona um pouco mais segura, né? Já abriu aí 7 pontos do time do Cruzeiro e também do Sampaio Guarani, né? Que tem os mesmos 11 pontos. Então, se conseguir manter a pegada, fica de boa na Série B. Também não vai brigar por acesso, mas fica na Série B para o primeiro ano já tá bom demais. E uma próxima partida agora, Chapecoense vencendo mais uma vez, vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 em Chapecó. Chapecoense fazendo uma campanha muito boa também, tem 25 pontos, 4 abaixo do líder Cuiabá, mas a Chapecoense tem 2 jogos a menos em relação ao líder do campeonato. Cuiabá tem 29, a Chapecoense tem 25, então se vencer esses 2 jogos a menos, for para 31, ultrapassa a equipe do Cuiabá. A Chapecoense, que para mim acho que vai conquistar esse acesso ao que caminha, né, Pedro, até de forma assim, tranquila. É uma equipe que talvez tenha até o melhor time, né, o melhor 11 da Série B, que está jogando também. É uma equipe muito sólida e uma equipe que assim não desiste, né? Vai até o último lance para buscar a vitória, consegue também depois segurar bem, uma equipe bem sólida na defesa e tem jogadores também um pouco mais conceituados, né? Também em sua equipe, o próprio atacante, né? O Anselmo Ramon também, um jogador mais conceituado, o Thiago Ribeiro também, é uma equipe que está fazendo uma grande campanha e tem tudo para voltar, né? Que é a equipe da Chapecoense que ficou um bom tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou desde 2003, subiu junto com o Palmeiras em 2013 e está desde 2014, né? Estava na elite do futebol de 2014 até 2019 e parece que em 2021 vai estar de volta na elite, né, Pedro? Sim, e é legal falar como esse time estava antes da pandemia e como o time voltou. Né? Pós-pandemia, não, a pandemia não acabou, né? Mas, enfim, a Chapecoense antes, né, da parada do futebol, era um time bem complicado de assistir. Tava brigando por rebaixamento do Campeonato Catarinense. E aí vira tudo, né? Se classificou inclusive no último, para a final do Catarinense. E aí volta a pandemia, né? Volta o campeonato, o time dispara.
tá? E os catarinenses querem provar essa parada do futebol. E não tem só a melhor defesa da Série B, como também é uma das melhores defesas históricas da Série B. Após 12 jogos, ninguém tomou menos do que 4 gols. O Chapecoense levou só 4 em 12 jogos. Mostra aí como o time é extremamente consistente. O Chapecoense vem muito forte para brigar por esse acesso. E porque a campanha da Chapecoense é incrivelmente regular. E geralmente, quase sempre, times regulares conseguem acesso. É muito difícil você ter um time que não pegue um terço do campeonato de forma regular e que não vai brigar para subir até o final. O mesmo exemplo é o Cuiabá. São os 2 times mais consistentes desse campeonato. E eles têm tudo para conseguir esse acesso. Vai ser muito difícil Cuiabá e Chapecoense não subirem justamente porque são equipes extremamente regulares. O grande trabalho, então, fazendo o técnico Humberto da equipe de Chapecó, que está 9 jogos sem perder, sendo 2 desses pelo Campeonato Catarinense na final contra o Brusque. E falando de outra equipe catarinense, o Avaí conseguiu bater o Brasil de Pelotas, o Avaí também conturbado, né? Contratou jogadores de grife, assim, que talvez não estão abaixo, né, de rendimento, que é o Valdívio, o Rildo, o Ralf, e que estão agora, assim, em nono lugar, né? Tá no meio de tabela, era uma equipe em termos de nome, em termos de elenco, no início da competição, e era apontada como um grande candidato ao acesso. O Avaí, que normalmente bate e volta, né? Cai da A para B, depois sobe sempre no ano seguinte, cai depois de novo, que fica sempre nesse elevador, né? O Avaí conquistou a vitória por 2-1 contra o Brasil de Pelotas. É uma equipe bem irregular, né, Pedro? Foi 5-2 do Sampaio em casa, depois venceu o Cruzeiro fora por 1-0 e venceu o Clássico contra o Figueirense por 1-0. Aí perdeu de 3-1 para o CRB e agora ganhou de 2-1 no Brasil de Pelotas, mas é uma equipe que não joga um bom futebol e é muito irregular. É uma equipe que parece que vai ficar nesse meio de tabela aí entre nono e 12º colocado, hein, Pedro? A expressão é bem essa mesmo. A gente eu acabei esquecendo de falar do Botafogo, né? O Botafogo que não está tendo uma temporada das mais animadoras, né? O Botafogo jogou com a Chapecoense, tá bem complicado essa vida para cair, né? O time do Botafogo. E o Brasil de Pelotas também não tá essas coisas. Né? Passa bem longe de ser uma equipe convincente. Acaba que são 2 times que podem brigar para permanecer, né? O Avaí, claro, tem um elenco muito forte, né? Talvez surpreenda, mas é extremamente irregular. O Brasil de Pelotas já engata aí uma sequência de 4 jogos já sem ganhar, então tá numa situação que já começa a ficar preocupante, já está se aproximando mais do Z4 e vai ter que tentar reagir, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse time aí que vai jogar contra o Juventude na próxima rodada aí, com o Confronto Gaúcho, vai dar uma animadinha lá na cidade de Acordo. É o Brasil que hoje ocupa a 14ª posição, perdão, com 15 pontos. Tem uma gordurinha ainda em relação ao Z4, né? De 4 pontos. É o próximo adversário do Sampaio? O Sampaio tem jogos a menos contra o Náutico, o Brasil de Pelotas e o Figueirense. São 3 times que estão na parte de baixo da tabela. É isso, exatamente. E essa vantagem do Sampaio pode encurtar, né? Porque se Cruzeiro e Sampaio vencerem amanhã, né, se não terminar empatado, o Figueirense é quem vai para a zona e já o primeiro da zona já deixa de ter 11 pontos e passa a ter 13 pontos. Né? Já é uma diferença maior. Essa diferença do Brasil para o primeiro da zona cairia para apenas 2 pontos. Vamos para o próximo duelo, então, de terça, que foi um 3-0 do CSA contra a equipe do Figueirense. O Figueirense, né, agora com o técnico Elano, né, que teve um bom destaque também no Campeonato Paulista, comandando a Inter de Limeira. Teve um bom destaque, foi para o Figueirense agora. O Figueirense que parecia que podia, né, recuperar, venceu o América. No empate, teve depois aquela invasão, né, perdeu para o Paraná em casa por 1-0, e teve aquela invasão no CT, e a equipe depois conquistou alguns resultados até bons, né, empatou lá em Cuiabá, com Cuiabá por 0-0, venceu o América em Minas por 1-0, mas aí depois, em uma sequência de resultados, empatou em 2-2 com o Guarani e perdeu o clássico por 1-0 contra o Avaí, e depois aplicou um 4-1 no Oeste, né, que é a equipe, por enquanto, vamos chamar de bônus, né, dessa Série B, que está com uma péssima rodada, né, e ontem levou um 3-0, né, voltando aqui a falar, a gente está gravando na quarta-feira à noite, esperamos que o podcast seja publicado ainda hoje nessa quarta, ou então, no máximo, até quinta-feira, no caso, dia 8, aqui, para a gente aqui no momento seria amanhã.
Ontem o CSA aplicou 3-0 no Figueirense, né, Pedro? O CSA que é o 12º colocado com 16 pontos. Deu um ótimo, né, como você já mencionou nessa edição. Tava com uma ótima sequência até perder para o Sampaio, mas conseguiu, não se abateu também, né? Perdeu para o Sampaio e já recuperou agora vencendo o Figueirense por 3-0. Trabalho muito bom no Porto, já teve que fazer deu uma reestruturada, né? Renasceu o CSA no campeonato, o time estava lá em último, né? E aí conseguiu engatar 4 vitórias nesse segundo jogo. Com certeza, uma sequência bastante animadora. Pode ser que brigue mais acima? Talvez. Talvez. Mas eu não vejo o CSA mantendo essa sensação de sequência por muito tempo. Por outro lado, o Figueirense, cara, não sei não. Esse Figueirense aí, ano passado já estava com problemas mais de tem que levar isso em conta também, né? Mas ano passado já estava brigando para não cair, né? E esse ano parece que vai se repetir a briga, né? E dessa vez não vai ter ela, vai ficar, né? Dessa vez é o próprio Figueirense que está administrando o clube, então não sei se esse time do Figueirense aí vai conseguir escapar, se vai dar uma de cima, né? Se escapando do rebaixamento ou se vai cair dentro da Série C. O time que não visita a Série C aí já tem muito tempo. O Figueirense estava vendo, sempre constante na Série B, pensava na Série A ali, aqui ou ali, já tem um tempão que esse time não vai para a Série C. Então, eu confesso também que não me lembro do Figueirense em Série C, não. Eu acho que foi 2001 a última vez que o Figueirense esteve na Série C. Posso até dar uma pesquisada aqui, mas assim, o time era muito a presença garantida na Série B. Você não imagina, tava tanto esse time brigando aí para não cair, né? E agora tá virando aí uma cena constante, desde aquela queda da Série A de 2016, o Figueirense está fazendo temporadas bastante decepcionantes. Né? Então, no Brasileirão, né? Tô dando uma olhada aqui, na última vez que esse time jogou a Série C, foi, cara, faz muito tempo mesmo, foi em 99. Ano que eu nasci. Aí, foi em 99. Pois é, faz muito tempo que esse time não visita a terceira divisão. Então seria interessante, né, ver o Figueirense de volta. Eu espero que o Figueirense caia no lugar do Sampaio, né? É interessante não ser uma equipe assim muito grande, né, para a Série C, né? Assim, em termos de tradição e camisa, igual o Guarani também é, né? O Guarani é um campeão brasileiro que está na zona de abaixamento, né? Além do Cruzeiro também, né? Que também já tem 4 títulos de brasileiro, tem 5 títulos de brasileiro na zona de abaixamento, né? Da Série A. E vamos continuando aqui então, para o único 0-0, né, da rodada por enquanto, a não ser que Cruzeiro e Sampaio também empatem 0-0, mas até o momento o único 0-0 da rodada entre Paraná e Náutico, lá no Paraná, né, um resultado em 0-0, o Paraná ainda saiu do G4, né, com esse empate, tem 23 pontos, Juventude está no G4 agora, e o Paraná não pode empatar assim, né? Eu acho que para uma equipe que quer subir, eu acho que não pode empatar jogos assim dentro de casa. O jogo foi um apagão, né? Realmente, apagou lá aquilo que eu fazendo. Teve um apagão lá no estádio, com vários sem energia, né? Pode ter atrapalhado um pouco, né? O desempenho dos times, o andamento da partida, mas enfim. Perder esses pontinhos em casa nunca é bom, né? E o Náutico, pelo menos, conseguiu aproveitar, mas também não veio uma sequência boa. Também 4 jogos sem ganhar. A exemplo aí do Guarani, do Oeste, né, que já não consegue vencer um pouco. O próprio Brasil de Futebol, né, que a gente falou, ele já está quase sem ganhar, então acho que aí tá meio complicado, né? Indo contra aquelas expectativas de região, um time que veio muito bem do título da Série C. Aí parece que a pandemia acabou mexendo um pouquinho lá na Rosa Silva. Uma equipe que acho que vai ficar só nessa também, de permanecer na Série B, né, Pedro? Náutico. Se perigar, se não se organizar, talvez até contra o rebaixamento. Por enquanto vai relação não tem. Tá numa sequência de 4 jogos sem vitória. Empatou em 1-1 com a Chape, depois perdeu para o Cuiabá por 1-0, Confiança 1-0, empatou em 0-0 com o Paraná fora e tem 2 duelos agora contra equipes que estão melhores, o América fora e a Ponte Preta em casa. Então tem que realmente abrir o olho. O Náutico, se perder nesses 2 jogos, a equipe corre até de entrar na zona de rebaixamento, né, de vez para esse bolo.
Mais alguma coisa, Pedro, para acrescentar desse jogo ou podemos já passar para o próximo? À vontade. Vamos então falar do líder, né? O líder Cuiabá contra o Juventude, equipes de G4, né? Um duelo bem importante dessa rodada também. Juventude e Cuiabá empataram 1-1. Cuiabá largou na frente com gol aos 25 minutos do primeiro tempo, que foi gol do Elton. E com gol do Breno, o Juventude empatou aos 6 a segunda etapa. E ficou nisso, um para o Juventude, um também para o Cuiabá. Duas equipes de G4, né? O Cuiabá é o líder da competição, Juventude é o quarto, Cuiabá tem 29 pontos, Juventude 23. E Juventude e Cuiabá, o Juventude, para você, é a grande surpresa dessa Série B, hein, Pedro? Uma equipe, né, o Juventude, ele veio da C, ele já estava na B no ano passado, né, Pedro? Não, Ele veio da C, o né? Juventude subiu de Subiu. Sampaio, Náutico e Juventude de Confiança. Os times que subiram, inclusive o Juventude ganhou Imperatriz na forma de final, né, da Série C. E aí caiu pro Náutico na semifinal. Então, eu acho que sim. O Juventude amanhã sobre a Série B. Muita gente está falando do Cuiabá, se amanhã sobre a Série B, mas o Cuiabá já estava na Série B ano passado, tinha feito uma boa temporada, uma temporada estável, e já era imaginado que o time conseguiria investir ainda mais. Para 2020, o Cuiabá já vem há muitos anos se mostrando ser uma equipe bem estável, que vem fazendo, de vez em quando, aparições na Copa do Brasil, chega nas oitavas de final, né, e não foi só uma vez, então vem fazendo um trabalho bem sólido. Tipo, o Cuiabá já tem um longo prazo aí. Agora, a Juventude não, a Juventude está vindo de um acesso recente, não tinha tantas expectativas desde o começo do ano, e aí conseguiu agora também montar uma equipe bastante competitiva. Tá me surpreendendo bastante até agora. O Juventude que tem dois, assim, jogadores mais conceituados, meias, né, que é o Renato Cajal, camisa 10, o Wagner. Também camisa 7, o Wagner jogou no Fluminense, no Cruzeiro, no Vasco da Gama. É um jogador também bem conceituado, né, dois jogadores bem conceituados no futebol brasileiro, são, em termos de nomes, as principais equipes do Juventude. E lembrando, né, Pedro, que o Juventude e Cuiabá estão nas oitavas da Copa do Brasil, né? O Juventude vai encarar o Grêmio e o Cuiabá vai encarar o Botafogo, né? Duas equipes enfrentando mais equipes de portes maior, né, da Série A do futebol brasileiro. Olha, eu acho o Cuiabá favorito em cima do Botafogo. Eu não vejo o Botafogo passando para as quartas de final. Eu vejo o Cuiabá indo para as quartas de final. O Botafogo que lute. O Cuiabá é um time bem mais consistente. Então, apesar de estar na Série B, apesar de ter menos pontos, mas é um time bem mais consistente que o Botafogo. E é muito difícil arrancar uma derrota desse time. Então, talvez eu veja o Botafogo passando por 2 empates. Só, se o Cuiabá vencer uma partida, não vejo o Botafogo passando para as quartas no final, não. Realmente, o líder, o Botafogo, está na zona de rebaixamento, né, na Série A. Realmente, o Cuiabá, pelo momento, pode ser até considerado o favorito contra a equipe do Botafogo. Passando aqui para O Botafogo é vice-lanterna, né? vice-lanterna e perdeu já o técnico, né? Trocou de técnico. E o Botafogo joga mais de nome, né? Como o Honda, o próprio Calu, mas talvez até joga, né? Um futebol. Eu acho que joga um futebol melhor do que para estar na 19ª posição, mas tem dificuldades para conquistar resultados. Lembra muito o Sampaio no começo da Série B, só que o Sampaio vem, né, aí numa reação, né? O Botafogo ainda não apresentou essa reação para conseguir, né, fazer bons jogos. Ele empata muito. É o Oeste, né, da Série A. O Oeste é antigo, né? Não o Oeste novo. O Oeste está empatando, né, bastante, né? Estava empatando bastante. O Botafogo já foram aí 9 empates, né? Esses jogos aí do Botafogo é um empate demais. Vamos seguindo aqui com o assunto da Série B. Quem também ainda está na Copa do Brasil, né? É a equipe do América, que ontem venceu o Vitória no Barradão por 2-1. A América conquistando uma excelente vitória, uma equipe que também é muito consistente, joga um futebol bem vistoso, um futebol dependendo de G4 também, né? Uma equipe que é bem forte também para subir. Vai encarar o Corinthians na Copa do Brasil, dependendo, tem chance de passar, porque o Corinthians também não está jogando um futebol muito bom. E o América vencendo o Vitória. É sempre difícil, né? Vencer o Vitória no Barradão. Vitória, 10º colocado, né? Talvez é uma equipe mais conceituada, era para brigar por G4, mas em termos de elenco, assim, não sei também, né? Se
tem elenco assim para buscar um acesso, mas perdeu em casa, né, para o América por 2-1, Pedro. Vitória é um time bastante caro. Claro, não é tão caro quanto o que o Vitória costumava fazer. O time está em processo de reestruturação fiscal, né? Está se organizando para pagar as contas, para manter tudo em dia, né? Mas não engano, até agora não Série B. E, inclusive, depois dessa derrota para o América, o Pivete, né? Eu só conheço ele como Pivete. Isso, Bruno Pivete. Bruno Pivete, isso aí. Ele foi demitido, né? Salvo engano, foi o Eduardo Barroco, que assumiu o time do Vitória. Não é um bom clima do clube, time que domina nas estatísticas, mas nos resultados não consegue dominar. Né? Então, são 3 jogos que o Vitória não ganha, 2 derrotas, né? Um empate. Então, passa longe de ser aquilo que a torcida, que muita gente estava projetando para essa equipe, justamente porque não consegue os resultados que precisa. Está aberto do G4, mas não chega no G4. Está aqui, mas não chega. É como se fosse a dama de honra, mas não é a noiva. Aí o Vitória precisa do G4, tá aberto, mas não chega. E aí, não é um time regular, né, também, então isso acaba atrapalhando muito. A Vitória que tá querendo voltar para a Série A para também, né, ajudar um pouco mais de pagamento de dívida e tal. E o América Mineiro vem sempre, né? O América Mineiro sempre é muito forte na Série B. Então, já não é nem surpresa, mas imaginar que o América Mineiro vai brigar para subir. Não tem nem muito o que falar, o trabalho do Lisca está sendo consistente, tá? Tem uma assustada aí nessa Série B, mas no geral está sendo um bom trabalho. O time o Correia, né? Tava só empatando, tá? Mas enfim, está nos trilhos, né? Está na briga. O América, o trabalho que vai fazendo o Lisca é muito bom na equipe. Acabou sendo eliminado o Mineiro, né, contra o Atlético. O América sofre muito, principalmente contra o Atlético, assim, em clássicos estaduais. Sofria também contra o Cruzeiro, mas aí pegou o Cruzeiro do Henderson. O Henderson também, que, se não me engano, nos últimos 10 clássicos, né, tinha perdido 9 e acabou perdendo, né, defendendo o Cruzeiro, perdendo para o América, né, que o Henderson já foi campeão da Série B com a América, mas o América é uma equipe muito consistente em termos de defesa, tem uma zaga boa com o Messias também, o Anderson, tem o meio-campo, o Juninho o Juninho com o Zé Ricardo, é uma ótima dupla de volantes, tem também o Ademir também, que está jogando bem, então uma equipe bem sólida que, se eu fosse arriscar, né, as 4 equipes que vão subir, eu apostaria no América nesse bolo aí, Cuiabá, Chapecoense, América e a última vaga entre Ponte Preta, né? Hoje, no momento, Ponte Preta ou Paraná, eu vejo a Ponte Preta mais preparada ainda que o Paraná. Apostaria em Cuiabá, Chapecoense, América e a Ponte. Bom, é curioso, né? Chapecoense e América Mineiro tem um dos piores ataques, né, do Brasileirão, mas ainda assim estão brigando para subir, justamente porque as defesas também são muito fortes. Né? Ataques fracos, defesas fortes, as defesas aí não têm se bem posicionadas na tabela. Os dois times não têm nem um gol de média, né, por jogo. O Chapecoense e a América só tem 11 gols. Aí, claro, o Chapecoense tem 2 jogos a menos, ok? Mas, né, o Chapecoense tem uma defesa absurdamente forte, o América Mineiro também não deixa muito a desejar, né? São as 2 melhores defesas. Até quando isso vai se aguentar? Não sabemos, mas especialmente o Chapecoense já faz muito consistente, o América Mineiro, apesar do pequeno momento de irregularidade, se conseguir engatar nos trilhos de novo, aí vem com tudo para subir, não tem nem dúvida disso. Muito sólido mesmo esses dois times. E, para a gente chegando aqui na reta final já, né, do podcast, vamos falar agora do clássico, né? Derby Campineiro, duelo 197, que a Ponte Preta venceu o Guarani pelo placar de 2-0, vantagem boa da Ponte, que teve o Marcelo Oliveira, né, o novo técnico, acompanhando dos bastidores. Nessa partida, quem foi no comando foi o auxiliar técnico Fábio Ribeiro Moreno, e a Ponte venceu o Guarani por 2-0, conseguiu um jogo em que os números em posse de bola, a Ponte teve apenas 36% de posse, mas também tem que ver em termos do desenvolver, né, da partida. A Ponte pôde dar a bola para o Guarani, também não foi ameaçado, o Guarani deu apenas um chute no gol na partida, e a Ponte venceu por 2-0, até uma vitória mais tranquila, que subiu a Ponte em terceiro, né? Terceiro colocado com 24 pontos. Já o Guarani, 19º lugar, com apenas 11 pontos. Situação bem difícil. O Guarani, que na última temporada escapou também por um milagre, né? Quando o Thiago Carpini assumiu, o Guarani conseguiu
subir na classificação, tinha tudo para cair, mas recuperou e na reta final, assim, 4 últimos rodadas, acabou não sendo nem ameaçado, né, assim, de rebaixamento. E, em Pedro, a gente vê o Marcelo Oliveira assumindo. Para mim, o Marcelo, ele vai ter sorte que normalmente quando um técnico assume uma equipe, ele pega a equipe mal, né, que foi realmente uma sequência ruim de resultados que derruba o treinador, mas dessa vez não é isso que acontece. O Marcelo vai assumir, já vai assumir na sua primeira partida, pegando a Ponte em terceiro lugar, com 24 pontos. O que faz que o Marcelo Oliveira, por ser um treinador mais conceituado, né, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, outras 2 vezes isso com o Curitiba, faz o Marcelo essa obrigação de subir a Ponte Preta. Pois é, a Ponte Preta com vários conflitos, né, de diretoria. O João Brigatti acabou sendo demitido por causa disso, né? Eu tenho saudade do João Brigatti aqui no Sampaio. Mas, enfim, o Guarani tem uma mentalidade de jogo muito difícil de entender. É um time que não consegue manter os resultados da Série B. Não é de hoje. Tem muita dificuldade para conseguir se manter quando está em vantagem, não vencendo uma partida em casa até agora da Série B, e só venceu o campeonato todo. E jogando contra a Ponte, que já era um time que vinha muito bem consolidado pelo Brigatti, e que acabou caindo mais por causa de conflito mesmo, de jogador técnico, né? Deu óbvio, né? Não tem nem o que falar. Mesmo o Guarani com mais posse de bola, mas o Guarani não sabe o que fazer com a bola. O Guarani tem um jogo muito fraco, é jogo pra cair mesmo. E tem um time hoje pra Z4, joga com Z4 e se não dá, vai voltar pra Série B. Subiu em 2016, se não me engano, né, da Série C, então depois de 4 anos aí voltaria pra terceira divisão. Não tem muita coisa pra falar. E curioso que no começo do ano a situação era inversa. A Ponte tava brigando pra voltar do Paulistão, e aí o Guarani tava brigando para chegar nas quartas de final, e a Ponte Preta reagiu justamente com o entrada do Brigatti, que resgatou a Ponte, né, botou até as semifinais do Paulistão, inclusive fez uma campanha excelente, e aí acabou, né, tendo essa, vamos dizer assim, gratidão, assim, por parte do elenco, por causa da cobrança e tal. O Brigatti não poupa ninguém e acabou pagando por isso. Mas enfim, a Ponte tá muito bem encaminhada também para essa Série B. Marcelo Oliveira, né, que eu não me lembro da última vez que ele estava na Série B, pra ser sincero, não sei se tu lembra. Ele caiu com coxa, né? Ele tem um tempo bom mesmo que não tá na Série B. Pois é, então tô curioso para ver como é que vai ser esse trabalho dele na segunda divisão. Eu confesso que eu não esperava, era muito inesperado para mim. Vamos ver, né? É um técnico que estava sumido, né, Pedro, no mercado. Um treinador, se for considerar de ponta, que ficou um bom tempo parado, né? Depois da última passagem no Fluminense. Eu cheguei a trabalhar na assessoria assessoria responsável pelo Marcelo Oliveira, e a gente ficava se preocupando, né? Com o Marcelo, assim, um treinador bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, grandes trocas no mercado brasileiro, trocando de treinadores com muita constância, né? Muitas vezes. E o Marcelo muitas vezes sequer era mencionado para assumir clubes grandes, né? Um treinador assim que 2013, 2014 é o que? Menos 6 anos, né? E o Marcelo foi bicampeão brasileiro, em 2015 já ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, e um treinador que estava sumido, né, do mercado. Pois é curioso ver aí o que ele estava fazendo aí nesses últimos anos, que eu não faço ideia, né? Mas enfim, vai ter que aproveitar o momento, né? E aí, eu tô mesmo curioso para saber o que esse cara vai fazer na Ponte, bicho. Eu não tenho nem o que imaginar desse cara por tanto tempo. O Marcelo, que eu tô acompanhando aqui, eu acho que a última vez dele na Série B foi com o Paraná, em 2010. Porque eu tô vendo que eu assumi o Paraná em 2010. Tempinho bom mesmo, sem Série B, mas pegando uma equipe, sim. Sorte também que ele não foi para uma equipe conturbada, né? Vai pegar uma equipe mais estável que a Ponte. Bom, estável não é exatamente a palavra, né? A Ponte tem alguns problemas administrativos aí complicados, mas em campo, de fato, também estável, tá consolidado e tal. Tem boa chance também de brigar pela seleção. Talvez não tanto quanto foi abaixo, mas também é um time que pode brigar aí bem forte para a Série A e voltar, né? Já tem bons anos já para A Ponte tem
alguns jogadores bons, né, como o João Paulo, o Dauan também, que fez o gol contra o Guarani, o zagueiro Luizão também, que fez o gol, o Apodi, e para mim o principal nome da equipe é o goleiro Ivan, né, para mim, que eu não entendo como o Ivan deve ser muito caro, né, para ele estar na Ponte até hoje. Grandes clubes da Série A precisam de goleiros, e o Ivan, não entendo como ele ainda está na Ponte. Para mim, ele tá, para mim, dependendo hoje, entre os 5 melhores, podemos dizer, goleiros do Brasil. Acho que não seria nenhum exagero, um goleiro jovem de 23 anos, muito bom goleiro, não entendo como ele está na Ponte até hoje. Na verdade, tem muito bom goleiro. Acho, inclusive, que é o que o Brasil prova de melhor goleiro. Boa parte das equipes da Série A tem bons goleiros. Até na Série B você acha vários bons goleiros aí que diga Chapecoense com o Ricardo. Né? O próprio Sampaio também é um ótimo goleiro, Gustavo. Foi emprestado aí pelo Atlético Goianiense. Então, talvez isso ajude a explicar um pouco o time não ter saído da Ponte, porque o Brasil, de fato, está cercado de ótimos goleiros. Exatamente. Vamos então. Aqui a gente já falou de todas as partidas de ontem, na terça. Já falamos também na abertura, assim, o nosso primeiro tema foi a partida de amanhã entre Cruzeiro e Sampaio Correia. Partida 6h30, não, um pouco mais cedo, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e Sampaio, duelo de duas equipes do Z4. Quem vencer sai do Z4, se empatar, os dois permanecem, né? Cada um ganha um pontinho, sobem para 12. O primeiro fora, no momento, hoje é o Figueirense com 13 pontos. Então vamos nos despedindo aqui. Reforça mais uma vez, né, para se inscreverem aqui no canal do Deu Liga, também seguirem o perfil do Pedro no Twitter, que é o Futebol Maranhão. E eu agradeço muito aqui pela sua presença, hein, Pedro? Foi uma grande satisfação aqui receber você para a gente debater, né, sobre a Série B, que esse ano está bem, bem emocionante a Série B, como sempre, muito disputada. Valeu, Marcos. Valeu aí. Se inscreva aí no Deu Liga também no Maranhão para pegar estatísticas sobre futebol também. Né? Então, agradeço também pela oportunidade de estar aqui, né, contigo, falando de futebol. É muito bom falar de futebol. É muito mais falar de futebol. E a história que seu pai fez amanhã, né? Que deixa o Cruzeiro na zona de rebaixamento, que o time sai, tá certo? Porque o seu pai precisa ficar nessa Série B. Eu não quero mais, eu não aguento mais esse time sem ioiô. Tá bom? Valeu. Vamos esperar. Então, também um grande jogo entre Cruzeiro e Sampaio amanhã. A gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e até a próxima.